Bom, meus amigos, vamos aí de imediato destacar, porque a sessão da Câmara hoje ela foi rápida em votações, porque não havia projetos para serem votados. Os projetos foram apresentados e encaminhados para as comissões e havia também a apresentação das chamadas emendas impositivas. O que são emendas impositivas por parte dos vereadores? Isso foi um instrumento criado há alguns anos para evitar que o vereador de situação seja beneficiado e o vereador que seja de oposição seja esquecido. Criou-se um instrumento que os vereadores podem apontar e ela é impositiva, ela tem que ser incluída no orçamento, uma emenda para um determinado projeto, obra, programa de interesse público. Em relação ao Hospital Municipal, como eu falei anteriormente, os vereadores, no entendimento conjunto, cederam as suas emendas impositivas desse ano para a obra do hospital. Então, todas as emendas impositivas que deram entrada hoje, que serão analisadas e depois votadas, vão ser incluídas no orçamento para a obra desse futuro hospital, ali onde funcionou a agência do Itaú. Então, a sessão de hoje ela foi rápida nesse sentido, e aí os vereadores debateram e rebateram também críticas e algumas colocações. Então vamos trazer, como vários se manifestaram, vamos trazer alguns deles pelo menos, para a gente ter o argumento do vereador e da população. Volto a dizer, é lícito e mais do que devido para a população cobrar, questionar, fiscalizar e esperar que esse hospital funcione da melhor maneira possível. Mas não dá para torcer contra, porque não simpatiza com o prefeito, ou porque votou em outro, ou porque apoia outro político. Não dá, gente. Isso aí não dá. Isso é contraproducente para a realidade do nosso município. Então, quero agradecer aqui o Rafael Ponte, olha só, meu querido amigo Rafael Ponte colocando aqui, manda um abraço para você e para o meu tio Olívio. E ele colocou, eu perdi meu irmão na UPA esse mês, dia 5 de novembro, o Rodrigo Ponte Rebelo. É verdade, Rafael, a gente, inclusive, não foi possível ter o velório, né? A gente foi lá dar os nossos condolências, mas nós desencontramos. Foi um descaso. E aí, Rafael, que provavelmente aconteceu com o seu irmão, não sei o caso específico, a gente não conversou tanto, inclusive com o seu tio Olívio e o Marco Aurélio, é a questão do problema de vaga, que a gente não tem, né? A dificuldade é grande. E é isso que a gente vai ver agora, alguns vereadores falando sobre essa questão. O que não quer dizer que eu estou concordando com 100% dos vereadores, não. Estou trazendo a fala deles para você em casa também analisar e fazer a sua crítica. Vamos começar pelo vereador Paulinho Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, quem nos assiste. Senhor presidente, senhores vereadores, quero dar os parabéns aqui ao executivo e dar os parabéns aqui ao prefeito, na pessoa do secretário de saúde e do subsecretário Ariel, porque vislumbraram, junto com o prefeito, fazer uma ponta importante ali no centro da cidade, de atendimento à nossa população da saúde. E as pessoas, senhor presidente, senhores vereadores, eles ficam preocupados como que vai estacionar, de que forma que vai parar, de que forma... A gente não tem que se preocupar com isso, não. A gente tem que se preocupar com a saúde da população. Se preocupar que vai estacionar, que vai encostar carro, a gente tem que se preocupar com carro, não. Ah, mas é mobilidade urbana. Mobilidade urbana é uma outra discussão. A gente precisa aqui apoiar o executivo para que realmente esse hospital aconteça. Esse centro de saúde, ele aconteça. Isso sim, gente, é cuidar de pessoas. Isso é cuidar de pessoas. Agora, ficar discutindo se tem lugar para estacionar, se não tem. Gente, nós não devemos estar preocupados com isso. A gente precisa levar a saúde a quem precisa.
Todo dia eu recebo aqui no meu WhatsApp uma pessoa pedindo, por favor, transfere uma pessoa lá para a gente, ajuda a pedir, por favor, gente. A gente precisa, o que eu disse aqui, é cuidar de pessoas. É a gente ajudar o executivo, ajudar o município a vencer esse obstáculo e levar mais leitos para aquele imóvel. Foi uma visita excelente, parabéns ao executivo, um dinheiro muito bem empregado, da forma que foi feito, parabéns. Então a gente precisa sim, trazer para esta casa essa discussão de quanto o executivo vem pensando na saúde da população. Está aqui, ó, as emendas impositivas, todas as emendas impositivas, parabéns a todos os nossos vereadores, todas elas foram direcionadas para a nossa saúde, todas emendas impositivas, quase 10 milhões, está aqui, gente. Então, o executivo, o que a gente tem que fazer é o quê? É ir lá no executivo e ajudar as coisas acontecerem dentro do nosso município. Nós temos outros problemas dentro do município, muitos problemas, mas a saúde hoje é um gargalo enorme e a gente precisa cuidar da nossa população. Então, mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, deixo aqui, assim, meu grande apreço pelo prefeito, porque realmente ele fez o que ele vem prometendo, vem fazendo o que ele vem prometendo. Vai acontecer sim, as pessoas ficam aí na internet, mas e o grande hospital? Vai acontecer, gente, vamos acreditar, e nós precisamos acreditar que vai acontecer, e eu acredito, tá? Vai fazer uma grande entrega para a nossa população. Então, parabéns ao executivo, parabéns ao nosso secretário de saúde, parabéns ao nosso subsecretário Ariel, que vem lutando para que a saúde seja melhor em nossa cidade. Eu já sei o que vai acontecer. Daqui a pouco tem um monte de grupo aí comentando, vereador Paulinho Nogueira levantou lá, disse que o prefeito, que os secretários, eu já sei, gente, mas, gente, por favor, olha para frente, por favor. Eu acabei de escutar uma palestra, gente, pena que eu tive que sair antes, Você ganha um diamante de manhã, é só você lapidar durante 24 horas, gente. E é isso que o executivo tem feito. Ele recebeu um diamante ali, agora ele está lapidando e está melhorando o nosso município e vai melhorar a saúde do nosso município. Então, gratidão mais uma vez ao executivo. Muito obrigado, presidente. Bom, tá aí a palavra do vereador Paulinho. A gente sempre ressalta o seguinte, aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Isael Cruz, lá em Água Quente. A palavra dos vereadores é óbvio, né? Tem toda a questão também do bom entendimento de Câmara com a Prefeitura. O que tem que ser diferente da gente? A gente tem que torcer para dar certo e tem que, acima de tudo, ser crítico e fiscalizador também como população, como imprensa, né? Eu acho que é isso que tem que ser. Como eu falei anteriormente, eu não teria cara de pau para estar em num grupo político e torcer para um projeto desse dar errado, gente. Não tem como. Maurício Aragão, pelo menos, outros podem até ser, eu não sou. Eu acho que a gente precisa, sim, resolver esse problema seríssimo e é uma bandeira que eu sempre falei na minha carreira, que é o hospital público. Quem também falou sobre a questão e trouxe também, até a fala ficou um pouco extensa, mas a última frase do Rangel, a gente vai voltar depois do que ele falar, tem muito a ver com a situação existente hoje. Vamos ver o que falou o vereador Marcos Rangel. Presidente, nessa questão de saúde, eu tive também lá nessa visita técnica que o doutor Amorim citou aqui, e o Paulinho, e dizer, doutor Amorim, que as pessoas às vezes vão falar, eu me recordo até de uma fala que o senhor falou lá no sábado, na quinta-feira, né, de uma pessoa que estaria falando mal do senhor. E aí eu ali até fiz uma ilação dizendo o seguinte, eu permaneci na Polícia Militar por quase 23 anos, um pouquinho,
E nas primeiras vezes que me chamavam ao quartel para dizer que tinham falado alguma coisa de mim, eu ficava preocupado. E depois, nas outras vezes, eu comecei a ver que sempre quem falava de mim ou acusava de alguma coisa, aí a gente ia dar uma olhada na ficha criminal e aí eu ficava até feliz. Porque eu pensava assim, eu como policial, quando vai algum vagabundo reclamar de mim lá no batalhão, é sinal que eu estou fazendo meu serviço. Então, foi uma das coisas boas lá da visita técnica, foi ouvir o senhor falar e lembrar disso e me lembrar lá de trás, quando eu entrei na PM. E aí a questão do hospital, presidente, as pessoas falam daqui, mas o prefeito prometeu, eu sempre, e em outras vezes, não vou aqui ser leviano, disse que eu nunca fui muito adepto de hospital público. Porque construir um hospital, né, quando a gente conversa com pessoas, eu não entendo nada de saúde, eu converso com médicos, e aí quem vai entender, e às vezes nem o próprio médico, doutor, vai entender da administração de um hospital também, porque ele entende de salvar vida, de cuidar de vida, quem entende da administração, às vezes é o administrador. Eu, particularmente, sempre, em outras vezes, e aqui eu não vou ficar para agradar A ou B, dizendo que, meu sonho é ter um hospital público, não. Porque sempre que eu converso com alguém, o Dudu, diz o seguinte, construir um hospital nem é tão difícil. O problema é você manter um hospital, porque ele custa um hospital todo ano. Então, eu sempre ouvi isso, e assim, e aí de pessoas que entendem, e aí automaticamente passo a entender que seja essa a verdade. Mas também sempre disse aqui que para quem acha que SUS é Sistema Único de Saúde, e deveria ser, doutor Amorim, né? Porque já diz Sistema Único, ele não é. Ele não é único por quê? Porque você ali tem governo federal, governo estadual e governo municipal. Cada um cuida de um pedaço. Só que você tem um grande problema. Nesses três entes, Dudu, nosso primo milionário é o governo federal. O nosso primo rico é o Estado e o primo pobre é o município. Só que o município que é a porta de entrada para ir para o sistema de saúde. E aí, quando as pessoas ligam, presidente, seja para mim, porque eu também recebo poucas, mas recebo mensagem pedindo vaga de hospital, eu tenho certeza que outros vereadores, todo mundo aqui recebe, eu sou sempre muito franco em dizer o seguinte, é leito de CTI, é UTI, é especialidade, a pessoa está cadastrada lá no SER, porque o SER já fala, é o Sistema Estadual de Regulação. E aí, até às vezes, Dudu, doloroso, a gente, por exemplo, a gente está acompanhando o caso daquelas crianças que tiveram aquele acidente lá em Santa Rita, com o veículo lá que explodiu, pegou fogo. E aí, na conta de quem que cai? Quando você vai na rede social, está lá falando mal do prefeito, está lá falando mal do vereador, que é todo mundo desgraçado, que ninguém quer ajudar, que ninguém arruma vaga. E aí, aí eu explico para a pessoa o seguinte, olha só, esses pacientes, eles estão regulados no Sistema Estadual de Regulação. Então, quem tem que destinar essa vaga é o Estado. E aí é por isso que a pessoa vai para Volta Redonda, vai para Nova Iguaçu, vai para Duque de Caxias, vai para Cantagalo. O que não quer dizer que pessoas desses municípios não venham para cá também, porque o sistema é estadual. E essa dor acaba ficando dentro do município, e as pessoas têm que ter um culpado, e não estou aqui criticando, porque quem sabe da dor, Sandrinho, é quem está vivendo. E aí ela vai culpar, seja a mim, seja você, seja o outro, ela quer culpar. Muitas das vezes a gente culpa até Deus, pô, né? Então, assim, eu super entendo isso. E aí a questão desse hospital, e aí a importância, e por que eu fui lá nesse dia? Para tentar entender melhor, para ouvir. E fiquei lá, e aí consegui entender melhor que o que tem ali é um hospital, e quando o prefeito falou, um hospital de porta fechada. E aí eu fui tentar entender o que era, e perguntei, na verdade, um grande suporte à UPA. Para que a pessoa não fique lá na UPA 10, 12, 13 dias, mas não está lá no culpa do município, não, pô. Está lá porque o Estado não tem a vaga para disponibilizar. E, às vezes, também o Estado não tem a vaga porque o hospital está lotado. É diferente de um hotel. Você bota mais uma cama, bota um beliche, um hospital é diferente. E aí eu já vi médicos, e aí voltando a falar com pessoas técnicas, dizer o seguinte, que já receberam determinações judiciais dizendo, interna o Rangel nesse leito. E aí o diretor do hospital dizia, tá bom, e está aqui a relação de quem está lá internado. Quem que o senhor quer que eu mate para poder botar o Rangel lá? Bom, gente, só para terminar o boletim, essa frase do Rangel parece meio dura, né? Mas é o estilo do Rangel, não é o estilo policial militar do Rangel. Quando ele falou isso, é o seguinte, por quê? Se um leito está ocupado, para ele ser desocupado, só tem duas alternativas. A graça do paciente ser levar alta, ter alta, ser liberado da UTI para o quarto, ou do quarto para casa, ou então
infelizmente esse paciente vir a falecer. Não tem outra alternativa de liberação de vagas. Não se cria uma vaga, se estala o dedo, ela vem. Então, por isso que eu falo, e essa questão do hospital é importante. Então, a gente está aqui trazendo tudo isso, todas essas falas de vereadores, a minha fala, não é aqui para dizer que está tudo ótimo, que o governo resolveu o hospital. Pelo contrário, o hospital nem pronto está, a obra ainda vai começar. O que eu quero dizer é que temos que torcer que esse projeto venha a ser concretizado, porque vai ser bom para a cidade, isso é importante. Vamos ver também um trecho do que falou, entre outros, o vereador Diego Barbosa, para a gente encerrar aqui o nosso boletim. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores do mesmo show. Quem nos assiste aqui, nos assiste em casa. Presidente, esse tema da saúde é um tema que é bastante importante. O Dudu falou bem quando ele disse em relação, por exemplo, à comparação, né? Não é que a luz ela não é importante, não é que a estrada não seja. A gente, principalmente do interior, fala muito da estrada. Só que sem saúde você não consegue nada. Então, dar um foco à questão da saúde no nosso município tem sido uma prioridade do governo. Isso é fato. Isso é fato. Críticas a gente vai lidar com elas o tempo inteiro. E é normal. E é saudável, inclusive. A crítica faz a gente evoluir, recalcular a rota. Então, acho que a crítica construtiva ela vai ser sempre bem-vinda. Aquela que não faz sentido, a gente vai ouvir. Como o doutor Munir ouviu, entra para um lado e sai para o outro. O Rangel falou bem, eu passei por isso também no primeiro mandato. Tinha coisa que o pessoal falava que ele doía, te deixava angustiado, te fazia mal, te dava mal-estar, ansiedade. Depois você começa a olhar, é o que você falou, para quem está criticando, cara, às vezes é motivo da gente ficar feliz, dependendo de quem critica. Mas o nosso papel aqui é servir. Em relação a essa questão da preocupação, que como o vereador Paulinho disse em relação ao trânsito, eu acho que é legítimo as pessoas se preocuparem. Eu acho que a pessoa pensar, se preocupar em relação ao trânsito é normal, mas é claro que o governo vai pensar soluções para isso também. O objetivo do hospital não é trazer caos, é trazer alívio, é trazer conforto para as famílias, não é prejudicar ninguém. Obviamente, quem está pensando que vai piorar ou que vai piorar muito, a gente tem que botar peso e contrapeso. O que é mais importante? É a pessoa ter um leito. Se eu vou chegar 5 minutos atrasado ou 10 minutos atrasado, mas eu vou ter um leito, um familiar meu vai estar dentro do leito, o que é mais importante? Acho que isso que as pessoas têm que avaliar. Mas, obviamente, como eu falei, claro que vai ser pensado também o estudo de mobilidade, os impactos que isso vai ter, e isso, com certeza, vai ser vencido. O mais importante é a gente ter esse hospital. Desde o iníciozinho do mandato, a gente falava sobre a importância do hospital municipal, muitas vezes pegando esse microfone para poder falar. E o prefeito, mérito dele, competência dele, da sua equipe, trouxe essa pauta e vai executar isso. E isso vai ser bênção para a nossa comunidade. E com isso, a gente trouxe esse debate do hospital. E a gente espera, né, que as coisas funcionem da melhor maneira possível para que traga soluções para Teresópolis. Vamos aí rapidinho, então, trazer a nossa vinhetinha do Boletim da Câmara.